Então, pessoal, muito boa tarde, não, bom dia. Não sei que horas que vocês vão ver, né, aí esses vídeos, mas a gente está aqui hoje, a gente se mobilizou e está aqui com o Alcione Fritz, né, Prazer. para dissertar e falar um pouquinho mais sobre GPS dedicado e GPS de celular, né. Que bacana que vocês entraram aqui no nosso canal. Eu me chamo Fernando, sou do canal do Terra Mosquito. Para quem não me conhece, tem algumas pessoas que já acompanham, mas tem algumas que estão entrando pela primeira vez. E eu ando com a Terra. O mosquito é o drone, tá, pessoal? E eu tenho uma bela experiência já de andar pela América do Sul, além de que eu ando já de moto desde os meus 16 para os 17 anos e a gente vem evoluindo, a gente passou um período, um tempo, né, sem andar de moto, por conta de família, filhos, etc. Eu sofri um acidente na época também, mas um dia eu conto essa história. E dei um tempinho para moto, mas voltei com a corda toda, porque é minha paixão de muitos anos. E a gente começou com viagens curtas, pequenas, ao longo de 30 anos atrás, e a gente foi aumentando a quantidade de viagens e tal, foi aumentando as necessidades, e tivemos dificuldades novas, e a gente acabou descobrindo a tecnologia, as diferenças de tecnologia. E hoje a gente vai falar com um cara que entende muito mais do assunto, que é o Alcione Fritz, Não, né? que é isso. Pessoal, obrigado. Obrigado, Fernando. A Lígia também, né, que está junto com você aí direto no canal. Ao Terra Mosquito, esse canal muito legal, muito bacana, que fala muito de tecnologia, de viagem de moto. Prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Fritz, do canal Trilheiros Online. E no Instagram estou como Alcione Fritz. E tenho aí 56 anos de idade nesse momento que a gente está gravando esse vídeo. São 37 anos de motociclismo, 34 de estrada, viajando com essas motos. Hoje com a gorda, mas já viajei muito com as magrelas também, outras, né? Rodamos muito. E desde a década de 90 praticamente viajando de moto. E muito legal esse tema, pessoal, porque a gente tem visto aí um crescente uso e utilização de alguns recursos tecnológicos que hoje a gente vai abordar e que podem ser úteis sim para todo mundo, mas tem alguns dos problemas, né? E eu acho que é importante as pessoas estarem a par dessas situações para tomarem uma decisão depois qual que é o melhor aparelho para usar na sua viagem, em qual situação, seja na cidade ou no uso urbano ou em viagens pelo Brasil e pela América do Sul, enfim, pelo mundo, né? Que são os aparelhos aí de GPS e celulares. Né? Exatamente, esse é o tema do dia de hoje, né? A gente vai falar sobre GPS dedicado, que são alguns exemplos, os mais conhecidos agora, não vou citar todos, mas o mais conhecido aí são os GPS da Garmin, mas tem a TomTom também, que tem outros aí também. Outra linha. Tem alguns nacionais, multilaser, né? Enfim, mas realmente, utilização no dia a dia aí, o que a gente mais vê são os da Garmin, inclusive. Exatamente, e celulares que a gente utiliza que tem toda a nossa vida financeira ali dentro, que demanda um certo cuidado e que se a gente usar em viagens longas, bom, a gente vai abordar os assuntos aqui e a gente vai dissertar um pouquinho, né? Reforçando, a nossa intenção não é dizer para vocês usem este ou aquele equipamento, ou endeusar um ou outro. Cada um tem uma vantagem e uma desvantagem que deve ser usada com bastante consciência em um determinado momento, né, Alcione? Exatamente. E eu acho que assim, o melhor de tudo, né, Fernando, é você fazer um bem bolado. É você usar as duas tecnologias de forma que elas possam ser mais seguras para você, né, mais assertivas. Aqui dá para fazer um combinado que a gente vai mostrar para vocês, inclusive, né, desses dois equipamentos aí, especificamente os celulares e o GPS dedicado. Né? Então agora a gente vai começar a abordar os itens, tá? Que a gente meio que pré-selecionou aqui já. Isso, exatamente. Em conversa prévia aqui, né? E um dos primeiros itens são as diferenças de valores de um e de outro, né? O celular hoje em dia a gente tem muitos recursos dentro dele e que facilitam, que evita que você compre um GPS mais caro, né? Exatamente. Hoje o que a gente tem visto muito, Fernando, e o pessoal que está assistindo a gente, é o uso de aparelhos celulares por várias razões. Né? Primeiro, o preço. Né? O preço de um aparelho celular hoje é muito mais barato do que um GPS dedicado, um GPS de qualidade, porque você encontra aí no mercado GPS que são baratos, mas eles, sendo bem sinceros com vocês, pessoal, esses GPS eles não servem. Eles podem ser legais assim para passeios curtos, para regiões regiões metropolitanas, que os mapas já estão bem, as regiões estão bem mapeadas, mas quando você parte para viajar aí pelos países vizinhos, pela América do Sul, vamos dizer que é onde
pessoal comumente vai mais, não tem a robustez necessária. Não tem a robustez necessária e nem a quantidade de informações em termos de mapa. E hoje, os aparelhos celulares, eles além do preço, você encontra uma diversidade enorme de marcas, modelos. Muitas pessoas, inclusive, compram um aparelho celular dedicado apenas para uso do GPS. Que é uma coisa interessante, óbvio, né? Te deixa mais seguro as suas informações pessoais que vão ficar num outro celular. Mas ele tem também pontos que são importantes as pessoas observarem se aquilo é a melhor opção para ele, não dependendo do que ele foi fazer, né? O que foi fazer, né? Então, muitas vezes é muito mais barato a gente usar um recurso financeiro para ir viajar e economizar o dinheiro de um GPS dedicado para poder viajar e reutilizar um celular. Mas a gente tem que abordar alguns pontos e nesse tema é bem sensível, porque aqui dentro do celular hoje em dia, né, que a gente tem, eu tenho acesso ao banco, eu faço os pagamentos, a gente precisa, inclusive em viagem, administrar isso, sacar dinheiro, transferir para lá e para cá, e isso aqui é como se fosse um ponto-chave. Então a gente usar o mesmo equipamento para viajar, e isso eu já fiz errado no passado, né? Viajei com o mesmo celular que estava operando, que estava fazendo todo o trabalho, sendo que ele podia ter algum tipo de avaria, e eu perdi o controle financeiro e dificultar muito a viagem, né? Exatamente, ainda mais hoje em dia que toda a parte de... Antigamente você viajava com dinheiro do bolso, né? Hoje você viaja com recursos que estão muitas vezes eletrônicos, e você perdeu um aparelho de celular no meio do caminho, eu compro outro. Nem todos os aparelhos de telefone você vai colocar o chip brasileiro e vai funcionar, né? Então você pode até conseguir se comunicar com as pessoas, mas você não vai ter mais acesso ao seu banco, por exemplo, porque precisa validar num caixa automático. Precisa validar numa caixa automática, né? Então, essas coisas as pessoas precisam ponderar se bastante. Isso lá na frente não pode ser prejudicial, né? Então essa é a questão, né? A questão financeira. A gente pode gerar uma economia, pode achar que está seguro, e nem sempre. Porque no uso urbano de uma cidade, que você está... já passou alguém te roubou o celular no meio da rua, você está dentro da cidade, dentro da tua cidade, você recupera, reconstrói, vai no banco, faz tudo, mas quando você está a 6 mil quilômetros de distância, de casa, 7 mil e às vezes fora do seu país, e fora do seu país, isso aí pode complicar muito, pode gerar um perrengue. Então, por isso que você falou, né, ter um segundo GPS, guardar o principal no bolso e ter um segundo GPS mais dedicado, um pouco mais antigo. Pode ser uma alternativa. Pode ser uma boa alternativa, né? Agora a gente vai falar sobre o grau de proteção, vibração, chuva, temperatura. Eu acho que isso é um ponto forte, pessoal. E aqui eu acho que é importante ressaltar, pessoal, mais uma vez, a gente não está querendo dizer que um é melhor ou pior. A gente vai mostrar as qualidades, os benefícios de cada um para vocês ponderarem o que vai atender melhor vocês. Mas em questão de resistências, eu acho que não tem muito o que discutir, né, Fernando? O que acontece? Um aparelho celular ele foi desenvolvido para uso pessoal, né? Você coloca no seu bolso, seja do paletó, da calça, da jaqueta, você vai falar, você vai usar com dados. Existe uma proteção já hoje em alguns deles, ou nos aparelhos mais sofisticados, uma proteção contra respingos de água. Alguns você pode até mergulhar uma quantidade X de metros de profundidade, mas eles não são construídos para serem aparelhos robustos. A prova é que a gente vive quebrando tela de celular. Exatamente. Né? Caiu aqui, tem que pôr capinha, tem que colocar película, porque se cair aqui ele vai quebrar. E se eu pegar um GPS desse, pessoal, e cair no chão, não vai acontecer absolutamente nada. Então, e aqui é um ponto, eu acho que fundamental. Mas não estamos falando só de quedas, né, Fernando? Não estamos só falando de quedas. Vibração. Um aparelho de GPS dedicado à motocicleta, e eu acho que aqui é importante, Fernando, eu vou pegar o aparelho do GPS do meu carro, aquele que estava guardado, eu não uso mais e vou usar na moto. Não, são coisas também completamente diferentes, né, Fernando? Sim, são coisas completamente diferentes. Um GPS, por exemplo, do carro, ele está feito para um ambiente controlado dentro do habitáculo do carro. Né? Na moto ele tem que ficar exposto. Exatamente. E aí as pessoas podem perguntar, mas que tipo de exposição é essa que o GPS tem que estar preparado? Pessoal, são várias. A primeira delas é sol, né? A primeira delas é sol. Imagine assim, você com a sua roupa, você viaja com uma roupa mais escura, quando você volta, ela já está despotada por causa dos raios, né, solares. Agora imagine fortes, né, um aparelho de celular com a tela para cima, com o sol batendo direto e um GPS. Qual que vai resistir mais? O GPS. Certamente. Outra coisa, pessoal, é a vibração. A construção do equipamento de GPS dedicado à motocicleta e não os de carro, por exemplo, eles são muito mais resistentes à vibração. Então, você pode
chacoalhar aquilo, fazer um off, enfim, qualquer tipo de terreno, e aquilo está preparado. Tem mais um ponto, pessoal, e aqui eu acho que é importante a gente mostrar, Fernando, depois até, vocês podem até mostrar para vocês aqui, pessoal. Vou ligar aqui a outra câmera, que é o seguinte, né? A gente está aqui, né, com as motos. Mostrar aqui para vocês, por exemplo, o tanque de combustível, toda motocicleta é assim, pessoal. Esse tanque de combustível, ele tem um respiro, né, Fernando? Sim. Ele tem um respiro. E esse respiro é obrigatório, porque senão a gasolina ela não desce para a bomba, né? A bomba não consegue mandar o combustível lá pro motor. E aí o que acontece, pessoal? Esse respiro, esse bocal, ele solta gases muito fortes. E esses gases, por mais que você não veja ou não sinta o cheiro dele, esses gases eles vêm em direção ao painel da moto. Toda a estrutura da moto é preparada para esses gases não contaminarem. O aparelho de GPS ele é estruturado para esses gases não afetarem ele. Agora, um aparelho de celular, ele não foi concebido, ele não foi construído, não é esse o propósito de ele receber gases. Exatamente. Então, com certeza, é um aparelho que vai ter um tempo de vida útil muito menor. Uma deterioração precoce. Né? Precoce, exatamente. Aí tem a questão da chuva, do uso da luva, nem sempre todas as luvas são táteis, que tem aquela opção do tátil. E outra, eu posso afirmar para vocês, pela minha viagem, eu acho que o Sani vai confirmar também, que a nossa luva deteriora, aquela que tem um touch para usar no celular, muito rápido, que vai funcionar, ela deteriora e no meio da viagem ela começa a falhar. Exatamente. Te irrita. É uma coisa que você precisa prestar atenção e muitas vezes você está na Patagônia, no Ushuaia, nós dois já fomos para lá, e eu, no meu caso, peguei ventos de 120 km por hora, eu não podia largar do guidão. Então, às vezes, uma mexida no GPS ou no celular era imprecisa e aí você ganha uma precisão maior com um GPS dedicado. Nestes casos, eu já posso até adiantar um pouquinho, né? Acho que é importante isso. Para as pessoas não acharem que a gente já está direcionando elas para o GPS. Não é isso. Não é isso. Por exemplo, no uso urbano, não tem para bater o Waze, o Google Maps. Não. Gente, aí é celular. Aí é celular, acabou. Aí vocês podem usar, inclusive, aquele aparelhinho que o pessoal tem usado com muita frequência, que é o espelhamento. Espelhamento, né? Que é o Android Auto, né? E o CarPlay, né? Que a gente utiliza. Que é muito mais seguro, porque você mantém o seu celular seguro, de forma segura no bolso e usa um espelhamento no celular. Eu achei fantástico isso aí. Se você não for viajar para um lugar muito remoto, o Waze vai te atender perfeitamente bem. Né? E aí, esse é reforçando aqui que a gente começou a falar lá no início, que não é a gente não está dizendo que o GPS é extremamente dedicado, extremamente última geração superior. Não tem para bater. Inclusive São Paulo e Rio, né? Tem áreas de vermelha, de risco, zona vermelha que a gente chama. E o Waze você não pode entrar. Né? O Waze vai te tratar com muito mais cuidado. Ele está mais atualizado. Né? A atualização muito mais rápida. Vou dar um exemplo legal aqui, pessoal. Você está, por exemplo, indo lá para a Argentina, né? País vizinho nosso aqui, Mercosul, super tranquilo de viajar. E você está lá numa cidade lá do interior, né? Cidade do interior mesmo lá. E você precisa procurar um hotel. Você não se programou antes, você não é o seu estilo programar um hotel antes, tal. E você está lá. Aí se você for procurar no GPS, você encontra algumas opções que já vem lá pré-definidas na carta de mapas. Mas o celular, naquele momento, ele vai ser mais útil. Exatamente. Porque você procura pelo Google lá, os hotéis da cidade, ele vai dar muito atualizado. Mais efetivo, né? Você vai dar um clique, ele já vai te levar lá. Então veja que nessa situação, o celular é muito mais eficiente. Né? Então, esse é um ponto que a gente queria abordar. Né? Na verdade, a gente gosta também do celular, mas em viagem, se o teu objetivo é fazer longas distâncias, pense na possibilidade de ter um GPS dedicado, que é muito mais confortável, muito mais robusto, muito melhor de se operar. E confiável. E mais confiável, né, digamos assim, né? Isso. Custa um pouquinho mais caro, mas vale cada centavo. Porque vocês imaginem que se eu perder um celular desse... uma coisa que aconteceu comigo foi o seguinte, esses celulares mais modernos, eles têm sistemas de estabilização da câmera, e eu comprei esse celular por causa da câmera. Eu adoro fotografia, né? Quem não sabe, eu sou fotógrafo também. E danificou na volta do Ushuaia meu sistema de estabilização desse meu celular. Fui lá comprar. Por causa do atrito, da vibração. Que é feito com ímãs. E ele vibrou tanto durante a viagem que voltou danificado. A imagem ficava batendo e não funcionava mais. Então, só o valor
do conserto desse celular, já deu a metade do GPS dedicado, que seria o ideal, né? Que a gente sabe os preços de hoje em dia. Exatamente. Então, agora a gente vai falar sobre um outro ponto, que é a autonomia, o consumo de bateria, né? Tanto do GPS dedicado quanto o celular. No celular, a gente pode ligar um cabo ou, se não, fazer um carregamento por indução, mas nem sempre todos os celulares têm um sistema de indução. Não. E na sua maioria, o uso é por cabo. E eu já posso adiantar para vocês que se chove, o que acontece com o cabo, né? Vai umedecer. E o próprio aparelho do celular, ele já é feito para se desligar, né? Ele até dá a informação lá que existe umidade, né, no cabo USB, e ele corta o carregamento. Sem falar, assim, que a grande maioria das motos hoje, né, as motos maiores acabam trazendo o recurso para você fazer uma conexão, mas a grande maioria das motos não tem. Você precisa fazer a famosa gambiarra, né, para trazer energia para alimentar o celular. E isso pode tirar, inclusive, a garantia dessa motocicleta. Sim. Se você não fizer um negócio bem feito às vezes na própria concessionária, que o custo também tem que ser levado em consideração, não é barato, né? Então é um detalhe importante. O GPS, ele vem com um sistema de conexão de energia elétrica já pronta e aprovada para uso em motocicleta, né? Ele pode, se você tirar uma corrente elétrica direto da bateria, ou você pode pegar uma alimentação através dos cabos que vem pós-chave, né? E fazer a instalação, e ele fica instalado como se fosse originais. Algumas motos, inclusive, trazem essa instalação pronta, que é o caso da BMW. Ela traz essa instalação pronta, o que vocês vão ver aqui, ó, vou mostrar para vocês, né? Ele traz já um suporte com chave, original de fábrica, né? Original de fábrica, com chave, onde ela fica trancada, você não consegue tirá-la daqui, a menos que você quebre, né? E a alimentação está toda pronta aqui, já com os cabos todos prontos, e é só colocar no lugar e seguir viagem, vamos dizer assim. A tela do GPS, no caso da BMW, ela está totalmente interligada com a moto, tem informações da moto, da central eletrônica da moto. Exatamente. Né? Acho que você podia mostrar o seu, né, Fernando? Agora eu vou mostrar o meu. O meu GPS, eu fiz uma instalação, e isso eu posso falar para vocês, tá? Essa instalação, ela está feita diretamente na bateria para não perder a garantia da moto, que hoje a garantia da moto é fundamental quando a gente compra. Caso você venha fazer um corte de fio, você acaba perdendo a garantia 100%. E eu fiz a instalação do fio, passando para os lugares padrões da moto, até a bateria que fica embaixo do banco, né? E esse aparelho da Garmin, ele vem tão preparado que você não precisa, isso está escrito em manual, você não precisa usar fusível, caixa de fusível, e você pode fazer a ligação diretamente da bateria. Claro que tem outros métodos pós-ignição que dá para utilizar, né? Inclusive tem aqui na frente, aqui um pouco atrás, depois eu mostro, né? Tem ali na frente um adaptador para um carregador, né? Uma tomada de saída de 12 volts, né? Uma saída de 12 volts que ela pode ser utilizada dali, que é pós-ignição, e ajuda bastante, tá? Mas eu preferi ligar diretamente na bateria e eu desligo e ligo ele. Se você ligar no pós-ignição, ele se autodesliga e se autoliga quando você liga a motocicleta. É bem interessante, pessoal. E não precisa, como eu volto a falar, o GPS da Garmin não precisa de caixa de fusível, tá? Então isso é uma baita vantagem, você pode tirar lá dentro. E no caso do meu, que é o Zumo XT, ele trabalha com 5 volts, então ele não vai gerar e nem vai transferir, ele simplesmente vai pegar 12 volts, vai trabalhar com 5, uma amperagem menor e vai mandar para o GPS. E aí eu tenho um tempo de carga diário completo. No final do dia, eu estou sempre com o GPS completo. E se essa caixinha vier a falhar, pelo menos de 12 a 14 horas eu tenho. Então eu termino uma viagem num dia até que eu possa substituir ou solucionar um problema de um conversor de energia. Então essa é uma baita vantagem, né? Com relação ao celular, porque você tem esse esquema que se você conecta o cabo, cai uma umidade, ele interrompe e você tem que desligar o GPS. Além de uma coisa que aconteceu comigo indo para o Ushuaia, a chuva caía na tela do GPS ligado e ele começava a abrir o Waze, abrir música, aumentar. Daí ele começa a entender que alguém está tocando na tela dele, né? Daí ele fica todo confuso. Né? O sistema de tela do celular, inclusive, pessoal, o touch dele é muito mais eficiente, inclusive, de um celular do que um GPS, porque ele é muito mais sensível. Mas essa sensibilidade, ela é prejudicial nas intempéries. Exatamente. Né? Então, quando bate intempérie no aparelho, aí o GPS ele é mais resistente nesse ponto. Então, voltamos a dizer, se você está numa cidade, você está muito bem melhor servido num celular, num Waze, num Google Maps, né, do que
o próprio GPS em si, né? Então, agora a gente vai mudar um pouquinho o tema. Sinal de internet e satélite. Sinal de internet, celular e satélite. Esse é um ponto bem sensível, né? Eu acho que esse também é um ponto bastante forte, né? E aqui já podemos adiantar, bastante forte pro GPS, né? E é óbvio, muita gente que está assistindo esse vídeo aqui viveu a experiência de fazer uma viagem fantástica, viajar aí pelos países vizinhos e não ter nenhum problema com o uso do celular. Ele baixou o mapa offline, né? A gente sabe que pode ser possível baixar Tem vários aplicativos que fazem isso, né? Mapa offline e tudo, né? E ele teve uma viagem fantástica. Mas, pessoal, aí entra um pouco da experiência de cada um. Não é todo mundo que se dedica a chegar todos os dias no hotel, cansado, né, Fernando? Cansado. Rodou 1.000 quilômetros no dia com as motos, né? E aí você chega no hotel, você quer um bom banho, você quer uma boa janta, você quer deitar na cama, se você está sozinho, está junto com uma companhia, você quer deitar na cama e quer descansar, quer tomar um vinho, uma cerveja, quer relaxar. O celular, para quem não sabe, você vai ter que se dedicar um tempo a ele diariamente para você fazer o quê? Baixar os mapas offline. Porque quando vocês vão baixar o mapa offline, existe uma restrição de espaço, né? Diferente do GPS. Que o GPS você baixa o mapa da América do Sul toda completa, se for o caso. América né? do Sul, Central ou e você, América do Norte. Ou América do Norte, exatamente. Para quem faz o Ushuaia, baixa tudo. Né? Ou você faz dividido por regiões, fica a seu critério. Eu, por exemplo, estou com toda a América do Sul, mais a América do Norte, região da Flórida aqui. O meu também, ele veio de fábrica. Né? E aí, o que acontece com o celular? O celular existe uma limitação diária, onde você baixa lá, se eu não estou enganado, mais ou menos 500 quilômetros um dia diária, né? Agora, se você for fazer uma viagem de 1.000 quilômetros no dia, já não dá. Já não dá. Você vai ter que, na hora do almoço, parar num posto que tenha sinal, né? Para você baixar com qualidade e aguardar até o fim, né? Porque tem muita gente que coloca para baixar e vira as costas. E aí, se não foi você que aconteceu um problema desse, Fernando, uma vez? Sim, foi. Para mim, eu deixei pela manhã, baixando enquanto eu ia tomar um café, o desayuno lá na Argentina. Deixei baixando os mapas da Google para uma emergência, né? Porque meu primário era o Waze, o secundário era da própria moto e o terciário era o Google Maps baixado com offline, né? Caso tivesse alguma falha. E realmente deu o Waze, ele funciona bem por 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas de viagem. Lá na 7ª do nada ele fala assim, dá uma tela, erro geral, aí você tem que fechar o aplicativo e você abre, tá sem sinal absolutamente nenhum, você tem que ter o mapa offline. E aí eu estava no desayuno pela manhã, deixei baixando, deixei o celular carregando, porque ele consome uma bateria absurda, né? E para quem já foi para a Argentina sabe que a internet lá é horrível, mesmo o 3G, 4G, 5G, os Wi-Fi dos hotéis são todos terríveis, né? E fui pro desayuno, quando eu voltei, achei que estava lá, virei as costas e fui. No meio do caminho deu um problema com o Waze. E você não viu isso? Não vi. Fui pro mapa offline do Google Maps, não tinha. E por sorte eu tinha no próprio sistema de navegação da moto, que não é um mapa, é um turn by turn, que é a vira de esquerda, direita e das distâncias, né? Por sorte eu fui pelo mapa, mas eu perdi a funcionalidade. Isso é uma questão bem... Então, pessoal, assim, dá para você utilizar o mapa do celular nesse sistema? Dá, não tenha dúvida. Mas ele vai implicar nessa tarefa a mais e nessa disciplina de você fazer isso. Você, ao longo do dia, conferir se está baixado o mapa e, ao final de toda viagem, todo dia de viagem, você baixar a nova região que você vai passar no trajeto seguinte, para você não correr o risco de, ao longo do caminho, aí, você ficar sem informações e se ver numa situação, às vezes, numa verdadeira encruzilhada, né? Exatamente. Quando você estuda a viagem, quando você planeja a viagem com antecedência, depois a gente vai falar sobre esse benefício de fazer isso antecipadamente com o GPS, você ainda mais ou menos vai mentalizando a viagem para que rumo você vai. Mas quando você simplesmente coloca no GPS e manda ele te levar, às vezes se dá uma pane, você fica meio perdido lá num outro país sem saber para que lado você vai. E isso é muito comum, pessoal. Isso é muito comum acontecer. Acontece demais de colegas ligarem, às vezes, do outro país pra gente, né? Como é que eu faço? Eu tô aqui em tal lugar. Me ajuda, né? Me ajuda aí que eu preciso chegar, né? Então esse é o sinal quando você não tem o sinal, você tem que ter, e só por si só,
Isso cai num dos temas que eu tenho aqui, que é o risco de roubo de celular, porque a gente tem... Até vamos, antes da gente continuar os tópicos, uma perguntinha. Qual é o método que você usa no geral, assim? Você leva o GPS dedicado, você tem o celular com os mapas offline ali, uma parte. Você leva mapa impresso em papel também? Como é que você faz? Já usei muito. E para algumas regiões eu uso. O pessoal que acompanha o meu canal aí já viu filmes meus, onde eu estou gravando, na neve, nevando, e o mapa, tá o GPS lá, né? Mas o mapa impresso, Peru 2012 aconteceu isso. O mapa impresso tá lá em cima do tanque, coberto com plástico. Para poder ver, né? Para mim poder acompanhar, porque se der uma pane, alguma coisa, o mapa tá lá. Mas eu tento utilizar todos os recursos que eu tiver, Fernando, porque assim, perrengues vão acontecer, né? É inevitável. Mas quanto melhor a gente estiver preparado, mais rápido eu vou solucionar o problema e seguir com a minha viagem, né? E isso é uma dica que eu posso dar de carteirinha. Tem o plano A, tem o plano B, o C, o D e o E, cara. Porque quando você está sozinho, você tem que ter planos. Você tem que imaginar situações. Mas se eu ficar sem isso? Se eu ficar sem isso? A lei de Murphy, né? Não estamos falando agora de GPS, estamos falando de tudo, tá? Tudo que você puder ter de redundância, que nem na aviação, né? Eu sou piloto de avião, para quem não sabe, eu piloto avião. Tudo que você tiver de redundância vai te ajudar em um determinado momento e você tem que ter em mente todos eles, né? Por uma necessidade mais urgente, né? E aí, muita gente pode estar perguntando, você falou bastante do celular. E o GPS, como é que ele funciona? O GPS é uma coisa muito antiga, né? O pessoal da velha guarda, como nós, sabe como é que isso se originou lá no passado, como isso foi construído, como era difícil você comprar um aparelho de celular, como eles eram grandes, né? Celular não, desculpa. GPS, como eles eram grandes. O celular, né? Nem batia foto. Nem batia foto. E era tela monocromática, não era nem colorida. Exatamente. E o GPS, quando surgiu para moto, o GPS dedicado para moto, foi uma grande revolução. Eu me lembro do Zumo 550, eu tive um. Nossa, era fantástico, porque era um GPS realmente dedicado para moto. E o GPS, gente, o que ele precisa? Ele precisa de sinal de satélite. E satélites, você sabe que o mundo está repleto de satélites aí em volta dele. E ele precisa de 3 satélites funcionando. No mínimo 3 satélites. Ele conseguiu localizar 3 satélites, ele já vai conseguir fazer a triangulação e te dar a latitude e longitude de onde você está. E aí, a partir daí, você já está assegurado a ter o seu roteiro nele. Então, ele não depende de sinal nenhum, pessoal. O pessoal que é mais novo, e eu sei que existe a dúvida, porque o pessoal pergunta, o pessoal que é mais novo, que não pegou o começo aí do GPS, o GPS não precisa de sinal telefônico, ele não precisa de nada, ele precisa de uma alimentação de energia, que vai ser fornecida pela própria moto, e ele tem uma bateria interna que dá uma segurada caso haja uma pane, o Fernando já falou, e ele precisa de sinal de satélite. Sinal de satélite, o mundo está cheio, né? Podemos um dia ficar sem satélite? Pode até acontecer, mas se isso acontecer, nenhum avião vai voar, nenhum navio vai conseguir navegar. Volta né? para o básico, né? Volta para o básico, né? E aí, pessoal, muita gente pode dizer assim, Alcione, mas será que GPS é tudo isso? Vou te dar 2 exemplos, que eu acho que mata essa charada. Dentro de todo avião e de todo navio, o que tem? Um aparelho de celular? Não, com certeza. Ou um aparelho de GPS? Dedicado, certamente. Então, pessoal, no caso da aviação, homologada é Garmin, né? Então, quanto a isso, não tem o que a gente discutir. O GPS realmente, nessa questão de sinal, é ele. Não tem o que discutir. Ele é muito mais eficiente, por mais que o celular te dê opções de você fazer isso de uma forma assim, vamos dizer assim, adaptada. Né? Ele não é nativo, ele não nasceu para isso. Mas é possível usar? É possível usar. Exatamente. Então, daí a gente vem para os riscos de roubo. Eu, no meu caso, eu sou empresário, o Alcione também tem as tarefas, minhas atividades. As atividades de trabalho dele, e eu acredito que vocês também todos têm. O celular, eu teria que ter um redundante. Hoje em dia eu já não faria mais de levar o meu próprio celular. Tem a questão do roubo do painel. O pessoal, se está parado no sinaleiro numa cidade grande, eles pegam, né? Então eu acho que daí, para quem vai usar só na cidade, ter aquele espelhamento de celular é uma boa, assim, uma boa saída, né? Então, o GPS dedicado nesse ponto aí, ele é mais travado no painel, não dá para você puxar e tirar. Provavelmente vai tombar a moto. Exatamente. E nem é tão visado para roubo, né? Lá no passado, quando o GPS era uma novidade, não tenha dúvida, roubavam de carro, roubavam de... Hoje, GPS é uma coisa que
as pessoas às vezes nem olham para ele, as pessoas estão preocupadas mesmo com o celular. Eu já morei em São Paulo, né? E eu tinha 2 aparelhos de celular. Um que era para entregar para o bandido e outro que era para mim não perder todas as minhas informações. Que ponto que a gente chegou no Brasil, né? Mas é a realidade. Então, o GPS hoje, dando sopa no painel da moto, o risco de roubo é muito maior. Muito maior, né? E eu estava falando com o Tom Yanai lá no Interlagos, no evento de Interlagos, eu perguntei, ele que cruzou da América do Sul, desde o Ushuaia até o Alasca, em Prudhoe Bay, no Alasca, e eu perguntei para ele, foi muito sério, né? Perguntei para ele, e aí, qual que é a cidade mais perigosa nesse trajeto todo? Ele falou, São Paulo e Rio. O resto, cara, é tudo uma tranquilidade. A gente ri para não chorar, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos para os finalmente aqui, né? Alcione, a tua consideração final, quando usar um GPS e quando usar um celular, quando usar um mapa ou usa tudo isso, tá contigo a palavra. Legal. Mestre. Imagina. Pessoal, eu acho que assim, tecnologia ela nasceu para ser utilizada, né? Mas não é uma coisa que vem pronta. As pessoas precisam estudar, conhecer, antes mesmo de criticar, né? É muito fácil criticar alguma coisa, às vezes por uma única experiência ruim que você teve, né? Eu tive um GPS, para mim não serviu para nada. Eu tive um celular e para mim não serviu para nada. Não dá para você ter uma opinião final apenas com base numa única experiência. O que a gente está trazendo para vocês é que é uma experiência de mais de 30 anos. Né? Viagens locais, internacionais, né? Sem tecnologia nenhuma, quando a gente viajava com os mapas em cima do tanque. Eu nem mapa tinha. Quando eu fui para o Nordeste a primeira vez, eu ia pelas placas, que posso falar para vocês, são extremamente seguras, as placas das BRs. Não tenha dúvida. Eram antes do pessoal começar a colar adesivo nelas, né, Fernando? Acho que vale o registro, né, vamos pessoal? Botar uma observaçãozinha, né? Pelo amor de Deus, né? Cola atrás. Cola no pedestal, mas não na frente, cara. E o pessoal ainda posta vídeo no Instagram, no TikTok, no YouTube, colando na frente. Gente, pelo amor de Deus, né? Não, vamos deixar a placa aqui. Voltando ao assunto, ela é muito confiável. Todas as placas que você tem no Brasil e no exterior também, você vai viajando e você vai vendo as placas, elas são extremamente confiáveis. Então, por exemplo, quando eu fiquei sem GPS celular, eu vi lá que Barro Caracoles ficava a X quilômetros, então eu sabia que lá tinha um posto de gasolina. Quando eu fiquei só usando o turn by turn, não tinha as informações de posto de gasolina, comecei a ficar bem preocupado. A gente estava num ambiente de vento e, para quem não sabe, né, Alcione, vento, quando você está dirigindo a tua moto, o consumo aumenta. Dobra às vezes. Dobra às vezes. Você tem, por exemplo, com um tanque, normalmente, em condições normais, você poderia ter 400 km, você passa a ter 200. E eu estava preocupado com isso e eu não tinha essa informação. Então, com o GPS dedicado, tem essas facilidades. Além de te dizer o caminho, ele tem as informações de postos de gasolina, assim como o Waze tem, mecânica, onde comer, onde lanchar, altimetria, temperatura, e inclusive os mais modernos agora tem trânsito também. Exatamente. Que é bem legal. Então, Fernando, assim, eu, Alcione, no meu estilo de viajar, no meu jeito de planejar uma viagem, são já 27 visitas aos países vizinhos aí, na soma de todos eles. Eu prefiro o GPS como o carro-chefe de fazer todo o planejamento da minha viagem. Por quê? Porque com o GPS, eu além de ter a segurança de um aparelho mais resistente, onde eu posso planejar a minha viagem com antecedência. Você está no teu computador, você tem esse hábito de usar o Basecamp, né? Isso, No caso da Garmin, ele tem um software, pessoal, chamado Basecamp, que é gratuito, onde você faz toda a viagem. Inclusive, o Fernando, essa semana, postou um vídeo falando da combinação do Google junto com o Basecamp, né, onde você pode utilizar os dois para montar toda a sua viagem, locais de parada, locais para mim parar para tirar uma foto, locais para mim abastecer, locais para mim dormir. Eu planejo toda a viagem, jogo tudo no Basecamp e eu simplesmente depois espeto ele no celular, no GPS, transfiro tudo para ele e saio viajar. Você já conferiu o caminho no já computador conferi o caminho. Com calma antes. Entrei lá no Google Earth para olhar se o posto de gasolina tá lá mesmo, viu, né? Street View, deu uma olhada 360. Exatamente. A gente vai lá no ponto, passa, arrasta. Inclusive você tem na própria página do YouTube um vídeo de como usar o Basecamp, inclusive tem arrastando lá. Caminhos, etc. Exatamente. Pode dar uma olhadinha lá. Então eu uso o celular como carro-chefe, como mestre de guia da minha viagem. Eu uso ele desde 2008, o GPS dedicado, desde 2008 eu uso, 2007.
uso GPS dedicado quando a Garmin chegou no Brasil e nunca me arrependi, nunca tive problemas. Já estou no terceiro modelo de aparelho diferente e me sinto muito mais confiante e confortável com esse tipo de tecnologia. Quando faz a rota, né? Com antecedência, né? Com antecedência. Isso, pessoal, é usando o GPS para roteirizar viagens. Quando eu chego na cidade, Fernando, que eu quero localizar um hotel, alguma coisa que não estava na minha programação, aí é celular. Aí eu vou pegar o celular, vou fazer uma combinação, com o celular, né? Exatamente, vou fazer uma combinação onde eu vou interagir o celular com o GPS. O aplicativo. Eu localizo, né? Isso, pessoal, foi até um ensinamento do Fernando. A gente localiza pelo celular o local que a gente quer ir. Pela Google, né? Pela Google. E vamos supor que está chovendo, né? E eu não vou colocar o meu GPS, o meu celular lá no lugar lá do GPS, porque está chovendo e tal. O que eu faço? Eu transfiro a informação do ponto onde eu quero chegar do celular para o GPS da Garmin, Bluetooth, né? E aí pelo sistema Bluetooth. E aí o GPS vai me levar para aquele lugar que eu tinha previamente encontrado no celular. Exatamente. Então, estrada, GPS, né? Planejamento de viagem, GPS. Chegou na cidade, quero localizar um endereço específico à parte que não está no meu planejamento, celular. E é muito mais fácil você localizar. Isso é uma falha até o que eu acho que a Garmin tem. A gente tem uma certa dificuldade de encontrar lugares usando o próprio GPS. Mas quando você usa o Google Maps, por exemplo, eu até ainda vou fazer um videozinho. Acho que eu vou botar ainda nesse mesmo aqui um exemplozinho, vou filmar lá na edição. E assim, você simplesmente localiza o ponto no Google Maps e envia via Bluetooth no celular, ele já sai traçando a rota e aí você chega no teu hotel dentro da cidade. Até isso dá para ser substituído. Apesar de quem não vai viajar e gosta de utilizar viagens entre cidades, Curitiba, Floripa, São Paulo, Rio, dá para utilizar até o próprio celular, que você tem bastante sinal no meio do caminho. Mas quando você está em áreas realmente remotas, uma viagem de aventura, uma viagem um pouco mais específica, realmente faz toda a diferença, né? Exatamente. Então a gente vai fazer uma pequena demonstração, porque a gente tem essa dificuldade de achar informações diretamente no GPS, né? No caso, a gente vai mostrar como é que a gente faz o recurso, tanto na BMW como aqui na Tiger, né? Iniciando aqui na BMW, Oceano, pode falar? Isso. Então, pessoal, o que acontece? Se eu for achar um endereço aqui, por exemplo, no GPS da Garmin, nessa versão da BMW, que é o Navigator 5, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou clicar no para onde e vou clicar aqui no endereço. E aqui eu vou ter que inserir a cidade ou o CEP, alterar o país, se eu estiver em outro país, né? E vou ter que fazer isso gradativamente. Então, primeiro a cidade, depois o endereço, o nome da rua, depois o número da casa. Conta bastante, né? Bastante. E aqui eu tenho que considerar que eu já estou utilizando eu já estou sabendo o endereço. E na maioria das vezes a gente não sabe o endereço de um hotel, por exemplo, quando você está numa outra cidade. É mais fácil localizar pelo Google, que é o que a gente vai mostrar agora como é que a gente faz, né? Para fazer essa interligação. Então, vamos lá. Acho que dá para deixar no mapa direto, né? Deixar no mapa. Aqui. Então, agora aqui como é que a gente faz, tá? Então, eu vou aqui, né? Abrir aqui o Google, né? E vou procurar aqui, por exemplo, vou aqui escolher aqui, vou achar aqui... Hotel Ibis, aqui próximo. Hotel Ibis. Vamos colocar aqui, Hotel Ibis, né? Então, Hotel mais Ibis, próximo. veja os endereços, né? Supondo que é esse aqui, né? Aqui, Hotel Patrocinado, Hotel Nacional, Ibis Curitiba Batel. Vamos clicar aqui. Né? Bom, aí eu vou aqui, rotas, né? Então, tá aqui, ele já me deu a rota. Então, no celular, é muito simples, né? Eu clico em iniciar e pronto, tá me levando. Então, essa é uma das grandes vantagens do celular. Mas vamos supor que tá chovendo, né, Fernando? E eu não quero colocar o meu celular lá no lugar, ou eu não tenho lugar para colocar o celular aqui no painel da minha moto. O que eu faço? Eu vou fazer a transferência desse daqui, né? Então, eu vou compartilhar as rotas, você entendeu? E aí, como que eu compartilho isso, pessoal? Eu uso esse sistema aqui, chamado Smartphone Link, que é o sistema da própria Garmin, que é apropriado para esse modelo de aparelho de GPS. O Navigator, o Zoom 660, você entendeu? São aparelhos que utilizam esse aplicativo. Depois na Triumph vocês vão ver com o Fernando que é um outro sistema, né? Então eu vou usar aqui. O que ele vai fazer, né? Então ele já apareceu aqui o mapa da cidade de Curitiba. Vocês vejam que eu não precisei
colocar o nome de cidade nem nada, né? A internet está lenta aqui, mas beleza. Então ele apareceu aqui, ó, Rua Comendador Araújo, né? Então tá aqui, é esse local que eu vou selecionar e eu vou dar enviar. Agora olha que apareceu lá no GPS, pessoal, pelo sistema Bluetooth. Aqui, se eu quiser saber informações, onde é que fica esse local, ele vai me dizer no mapa onde é que tá. Senão, é só eu clicar em ir, que beleza, ó. Ele já vai traçar aqui todo o roteiro, tá pronto o roteiro para mim ir até esse local onde fica. Então, pessoal, quando a gente fala assim, entre qual é o melhor ou o pior, na verdade o melhor cenário é você saber utilizar em conjunto ambas as tecnologias, né? Exatamente. Na estrada, você está usando o GPS, porque ele é muito mais confiável, resistente, seguro, né? E quando você chega num lugar que você quer localizar o endereço de uma forma muito mais prática e rápida, você usa o celular e você pode escolher ir pelo celular, ou então você pode simplesmente transferir aquele ponto para o GPS e o GPS vai levar você até lá como o celular levaria. Então agora a gente vai falar da Tiger, assim como a Alcione fez lá da BMW no Navigator 5, né, que é o que você utiliza. Eu vou usar o Zumo XP, que o aplicativo é um pouquinho diferente, né? A gente usa esse aqui, o Drive da Garmin, que é uma telinha mais azul, certo? Ele é aberto. A princípio a gente usa o sistema de mapas e vamos supor que eu queira ir para o IBIS no mesmo lugar do IBIS aqui, né? Eu não preciso montar a rota, eu simplesmente clico no compartilhamento e já tenho aqui o sistema do IBIS e eu mando enviar e automaticamente ele já começa a calcular a rota lá na frente. Então isso facilita bastante, né? E outra vantagem que a gente tem, por exemplo, aqui é a questão de trânsito, né? Trânsito por perto, ele me dá um relatório, inclusive aonde, em que ponto que vai dar os problemas daqui até lá, né? E esse é o GPS dedicado que facilita bastante, sabe, pessoal? O bacana é que são duas tecnologias diferentes. Essa minha que eu utilizo, né, Fernando, é uma tecnologia mais antiga, né, que eram GPS anteriores, essa geração do XT, e agora a nova tecnologia que veio, ela é muito mais prática. Ô, senhor, eu posso colocar esse GPS na BMW? Pode, você só não vai conseguir utilizar o mesmo suporte. O suporte da GPS da BMW, ele é feito, pessoal, para a BMW, para GPS que foram desenvolvidos especificamente para a BMW. Mas você pode sim adaptar um outro GPS com uma tecnologia superior para colocar lá. A única coisa que não vai acontecer é que no GPS da BMW, você recebe todas as informações da moto no GPS, como pressão de pneu, né? Todas essas coisas. Mas em compensação você ganha em tecnologia, vocês viram que é muito mais rápido essa tecnologia atual. Mas ambos dá para você utilizar o mesmo sistema, né, Fernando? Exatamente. É bem interessante hoje em dia você entender todo o recurso para poder usar. Se você for localizar coisas no GPS ou se você tem esse hábito, você vai ter dificuldade. Por exemplo, na América Central, o mapa da América Central vem em espanhol. E se você for procurar a cidade do México, você não vai achar. E tem que ser a Ciudad de México, né, que tem que estar em espanhol. E isso dificulta muito, sendo que o Waze, o Google Maps, você localiza o que você quer de forma mais rápida e manda para lá, independente se você está usando a linguagem ou não. Então você tem que entender um pouco mais do funcionamento mais pleno para você extrair o máximo do seu equipamento. Então, agora a gente lembrou de mais um detalhe, pessoal, que é bem importante, que você não pode... É uma dica que a gente dá bem importante, né, que o Alcione vai falar aqui para vocês, né, que é importante para vocês saberem. Todo equipamento eletrônico, quando você compra, você precisa estudar. Por mais que você não goste de ler manuais, que você não goste de mergulhar a fundo no estudo daquele equipamento, você tem que entender o básico, né? Você tem que assistir alguns vídeos do YouTube, do canal aqui do Terra e Mosquito, para a gente aprender pelo menos o mínimo, né, pessoal? E por que isso? Porque o GPS, ele não é um aparelho igual uma televisão, que você aperta o botão, liga, desliga e o resto ela faz tudo sozinho. O GPS, ele tem uma ciência por detrás. Aliás, GPS é uma ciência. E essa ciência, ela diz o seguinte, ela te leva ao ponto que você quer chegar. Mas por onde você vai passar, vai depender da forma como você configurar isso no seu equipamento. Então você precisa ter esse mínimo de conhecimento para poder estudar como que você configura o seu aparelho GPS, para você dizer para ele quais roteiros que você quer.
se você quer passar por estradas de chão, ou se você não quer passar por estrada de chão, nos aparelhos mais modernos, em estradas que tem mais curva, menos curvas, lugares que não tem, estradas que não tem a cobrança de pedágio. Então, de repente, o que a gente às vezes vê acontecendo, Fernando? Colegas que vão lá, compram o GPS, colocam na moto e saem viajar. E aí, no meio do caminho, viagens longas, ainda por cima, né? Sem começam entender. a ter problemas. Por quê? Porque ele não fez sequer a configuração do GPS para dizer para o GPS como que ele quer que a viagem dele aconteça. Então, assim, uma dica importante, pessoal. O GPS viram um monte de vantagens que ele tem. Porém, é importantíssimo que você diga para ele exatamente os lugares onde você quer passar, porque assim você não tem surpresas de ele passar por caminhos que você não gostaria de passar. O Fernando deu um exemplo agora há pouco atrás, né, quando você está em grandes cidades, você passar por comunidades onde você tem risco de sofrer um assalto, de um problema, né, porque o risco de perigo está lá. Mas principalmente em estrada, pessoal. De repente você quer evitar o Chaco argentino, você quer fazer uma volta diferente e você quer passar lá por Termas e Rio Hondo. E você simplesmente chega e aperta e coloca lá, eu quero chegar em Salta, na Argentina. O GPS vai mandar por onde? Vai traçar pelo Chaco, por onde ele está configurado, o caminho mais rápido, mais curto, né? Mas você não quer passar por lá. Né? Então, você precisa dizer para a máquina por onde você quer passar para ele te levar de forma mais correta. E, em resumo, também o que a gente pode passar de dica para vocês é o seguinte: não compre um GPS dedicado, coloque na moto e saia viajar. Compre ele, estude com antecedência, com uma boa antecedência, veja como é que ele se comporta, tire as provas, né, que a gente chama as provas, faça os seus testes entre celular e GPS, veja o porquê que aconteceu certos desvios, porque tem configurações que demandam atenção ali dentro. Né? Exatamente. Então não compre, já sai viajando. Faça viagens curtas, faça testes, tal, para você começar a aprender a mexer com ele. Quando você aprender, né? Aí você não quer largar mais. Quando pegar o jeito. Então, pessoal, as vantagens e as desvantagens de uso de um celular ou um GPS dedicado, eu vou deixar na descrição do link. Vocês deem uma olhadinha lá. Mas eu vou fazer uma leitura da conclusão aqui. Então, a decisão entre um GPS dedicado e um smartphone depende da sua necessidade específica, né, Alcione? Exatamente. Um GPS dedicado é melhor para motociclistas que fazem longas viagens, né? Especialmente em terrenos difíceis ou em condições climáticas adversas, né? E a sua escolha é confiável, durável, com funcionalidades específicas para motociclistas, né? Que é o caso dos GPS da Garmin, feito com a BMW ou os voltados para motociclismo, né? E quando que a gente quer o melhor para você usar um smartphone? Ele é ideal quando você faz viagens mais curtas ou urbanas e deseja uma solução multifuncional, que você vai ter várias funções no celular, tudo ao mesmo tempo e muito mais rápido, né? E ele também é muito mais econômico e versátil. Mas requer acessórios adicionais de proteção e visibilidade, que é no caso da proteção do próprio GPS, com relação à parte da moto, né? E a minha conclusão final, pessoal, Fernando, viajando pela minha experiência que eu tenho, eu uso tudo. Em determinado momento eu uso o celular, em determinado momento eu pesquiso um hotel e jogo pro GPS dedicado, em determinado momento eu só uso GPS dedicado, em determinado momento, por exemplo, dentro das viagens eu não uso o sistema do anti-radar, que é o radar boot, que é o que eu utilizo para me avisar o radar com antecedência. A gente não ultrapassa limites de velocidade, mas é bom sempre dar aquela conferida, porque às vezes 10, 15, 20 km a mais, né, de velocidade você acaba pegando, então você ouve aqui, você deixa o celular ativo, mas quando eu estou em rodovias longas, e principalmente na América do Sul, dentro da Argentina, Chile, etc., aí, eu não deixo nem o radar ativo, né, nem um sistema de anti-radar, mas no Brasil que tem muito radar. Então, a minha conclusão é a seguinte: eu uso tudo, inclusive mapa de papel, deixo tudo levado, eu levo o A, o B, o C, o D, e quem me conhece leva até o E. Né? Então, pessoal, a ideia foi aqui dar informações, passar informações para vocês, porque vocês decidam quando usar um ou outro. Né? Exatamente. A gente não quer pender para um ou para outro. Não. Cada um tem uma vantagem específica em relação ao outro e a gente tem que usar um bom senso e a nossa capacidade de entendimento do seu conhecimento de quando usar um ou outro a princípio, sabe? Então a gente, como eu volto a dizer, a nossa ideia aqui não era pender para um para outro, mas posso seguramente falar que em viagens longas, que é o que a gente usa, né? É muito mais seguro e eu uso somente o GPS dedicado. É isso aí.
Obrigado. Queria agradecer, Alcione, a tua participação aqui no canal. Imagina. Nossa, a gente ficou feliz quando você aceitou de primeira. Inclusive, essa é uma característica do Alcione, pessoal. Ele ajuda todo mundo sem pensar. Sem pensar. Quem conhece esse cara sabe de tudo. E vamos aproveitar, né? Eu sei que esse vídeo é atemporal, mas você no dia 23, na Adrenalina, aqui em Curitiba, vai fazer uma palestra sobre a carreteira austral. Foi, dia 23, às 19 horas. Lá, falando um pouco sobre a carreteira austral. Falando um pouco, né? A gente vai falar tudo sobre a carreteira austral. Né? Uma viagem fantástica que eu tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer. E o Fernando está indo agora, né? Estamos indo. E quem tiver interesse de fazer essa palestra no seu município, na sua cidade, conversa com uma empresa que seja do meio, né? E que tenha interesse de investir nisso, levar esse benefício aos seus clientes. Eu estou à disposição. É só contactar comigo pelo Instagram, que é o Alcione Fritz, está aí no rodapé para vocês. E que a gente conversa daí, combina aí até a cidade. Para mim é um prazer fazer isso, divulgar conhecimento, né? Multiplicar conhecimento. Multiplicar conhecimento. E muito obrigado, viu, Alcione? Imagina. Por Deus você aí, pelo convite. Toda a informação que a gente passou para vocês, para vocês tomarem a decisão correta do que é melhor para vocês, né? É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Abraço, pessoal. Obrigado.